questão 22 do segundo exame de suficiência aplicado neste ano de 2019 é uma questão teórica que fala sobre contabilidade pública. As demonstrações contábeis no setor público possuem como finalidade disponibilizar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. E pede que a gente afirme, assinale a opção incorreta sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. As demonstrações contábeis do setor público são essas que estão aqui nas opções. Letra A, demonstração dos fluxos de caixa, balanço financeiro, balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais. E não está aqui, mas tem também o balanço patrimonial. Eu trouxe aqui a NBCT 16, que fala das demonstrações contábeis. Bom, vamos ver primeiro se a definição da demonstração do fluxo de caixa que veio aqui na prova se está correta. Diz assim na NBCT 16. Demonstração do fluxo de caixa identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações. Análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Então, aqui o que é a demonstração do fluxo de caixa? São as movimentações na conta caixa, tudo que sensibilizou caixa e equivalentes de caixa e o seu saldo final. Vamos ver o que diz a questão. A demonstração dos fluxos de caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações. Perfeito, está coerente com o que diz a norma. Agora vamos ver o balanço financeiro. O que é o balanço financeiro? Ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Então, ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os gastos, os dispêndios extra-orçamentários. Vamos ver o que diz a questão. No balanço financeiro são demonstradas as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, o início do exercício seguinte. Perfeito, cópia literal da norma. Agora vamos para o balanço orçamentário. O que é o balanço orçamentário? Para que serve? Ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. O balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. Então, o balanço orçamentário é a checagem, do planejamento orçamentário. É ver se tudo que foi planejado em termos de orçamento, se ele foi cumprido durante o exercício. Vamos ver o que diz a questão. No balanço orçamentário, é demonstrado uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada, em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais. Em outras palavras, ele fala aqui que ele demonstra, a questão fala de uma situação que pode aparecer no balanço orçamentário, está correto? É demonstrado uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Em que momento? Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais. Então, algo no orçamento não saiu conforme o planejado. Tanto que foi necessário, a utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores. Ok, tá perfeito.
Agora vamos ver a demonstração de variações patrimoniais. Evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. Variações quantitativas decorrentes de transações são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, que são os fatos permutativos. Então, aqui na demonstração das variações, ele detalha mais as alterações que ocorreram tanto a nível quantitativo, tudo que alterou o patrimônio, quanto a nível qualitativo, as alterações que ocorreram entre elementos do próprio patrimônio. São fatos de permuta, é uma troca de uma situação de uma conta por outra. Não afeta o resultado líquido, mas afeta a composição do patrimônio do governo. Então, vamos ver o que diz a questão. A demonstração de variações patrimoniais evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. Ok, perfeito até aqui. Bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação. Isso não é registrado na demonstração de variações patrimoniais. Esse registro nas contas de compensação, que são atos, são situações que podem vir a afetar o patrimônio do setor público, mas eles no momento não estão alterando. Só que para não perder essa informação, o que é feito? Registram-se esses valores em contas de compensação, que são contas que não afetam o patrimônio da empresa, são contas da entidade, são contas de controle, basicamente, só para sinalizar uma situação que pode vir a afetar a empresa. E onde é que são utilizadas essas contas? E elas são utilizadas em outra demonstração, no balanço patrimonial, que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. É estruturada em ativo, contas de ativo, de passivo, patrimônio líquido. As contas de compensação compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio. Então, as contas de compensação não estão relacionadas, não são demonstradas na demonstração das variações patrimoniais. Gabarito da questão, letra D, porque essa que contém uma afirmação incorreta no seu final.